noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor. É muito bom estar novamente na casa de Deus. Estive ausente algumas semanas. Ainda não estou 100% por causa de um acidente de moto. Então estou 50% aqui. Mas Deus está 100%. E Ele quer se manifestar no nosso meio. Queremos cantar essa canção. Essa canção fala muito ao meu coração. Uma canção que traz uma ministração na minha vida, na vida da minha casa. Eu gostaria também que a igreja a conhecesse. Nós estaremos ensinando a igreja em espírito de oração. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Eu espero que Deus possa vir ao seu encontro essa noite, te abençoar. Mas primeiro eu quero que você abençoe a pessoa que está próximo de você. Peço que você cumprimente as pessoas que estão aí ao seu lado. Seja bem-vindo, Deus abençoe você. Se você não conhece a pessoa, você pode se apresentar. Deus te abençoe, maninha. Deus te abençoe. Temos muitos irmãos de férias, viajando, mas graças a Deus que você está aqui para cultuar e louvar o nome do Senhor Jesus. Essa é uma noite de bênção. Queremos que você se sinta em casa na Igreja da Família Cristã. Irmãos, temos alguns avisos, eu peço a sua atenção, alguns recadinhos. E no dia 24... vamos ter início a nossa... Pode atualizar ali o navegador, por favor? Vamos ter a nossa noite da largada. O que é isso? No dia 24, no domingo à noite, as células vão se reunir aqui para o culto. E a partir daquela semana, nós vamos dar o start, vamos dar o início das nossas reuniões. Então, o pessoal já está voltando de férias, o pessoal já vai estar voltando. A gente vai dar início às células novamente. E você vai ser abençoado de novo, vai poder levar a sua família, levar seus amigos para um tempo de crescimento, comunhão e graça na presença de Deus. A partir do dia 24. No dia 30, vamos ter um luau para a igreja inteira.
A igreja vai à praia, vamos passar ali a tarde na praia, à noite vai ter um louvorzão, uma mesa de frutas, vai ser uma coisa diferente, bacana, para você levar seus amigos, todas as células participarem. O local vamos informar ainda, mas reserve a data, dia 30 de janeiro, tarde e noite, luau da Igreja da Família Cristã. E outro aviso é que o nosso retiro de verão se aproxima. Ele será no dia 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, é o retiro na época do Carnaval. Então toda a igreja participa desse retiro com suas famílias. Vamos para o nosso acampamento lá em Dayal, é um tempo de muita bênção, muita alegria. E o investimento é R$120 a partir de 11 anos. De 0 a 4 não paga e de 5 a 10 são R$60, a metade. Faça sua inscrição. Queremos que você vá com toda a sua família, toda a sua célula, por um tempo maravilhoso na presença de Deus. Peço que você acompanhe comigo a palavra de Deus, que está no Salmo 20. A palavra de Deus fala assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Deus é aquele em quem colocamos a nossa confiança, em quem colocamos a nossa fé. E na presença de Deus nós nos erguemos, nós ficamos firmes. Nesse instante eu convido você a se colocar de pé, a se erguer, para adorar esse Deus que é fiel, adorar esse Deus que é maravilhoso. E que essa noite você tenha um encontro especial com o Senhor e que você seja marcado pelo poder dEle na sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade de cultuar e louvar ao Senhor. Estamos aqui pois cremos num Deus todo-poderoso, num Deus verdadeiro que se faz presente aqui essa noite, na pessoa do Espírito Santo. Santo Espírito, vem estar entre nós com liberdade, fala aos nossos corações, guia as nossas vidas, vem ao encontro de cada necessidade dos teus filhos, das tuas filhas, das pessoas que adentraram essa porta para que elas saiam renovadas, tocadas pelo Senhor, curadas, libertas, e que esse seja um tempo na presença do Senhor maravilhoso, em nome de Jesus. E toda força contrária nós anulamos, repreendemos em nome do Senhor Jesus. E somente a ação e manifestação do Espírito Santo é bem-vinda essa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Amém. Cante com alegria. Busquemos ao Senhor e o encontraremos. Caminhamos para o alvo de Jesus. Ele é a nossa salvação, é o nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Palmas. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Com alegria! Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo. O alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Forte!
Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Senhor, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Oh! Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero ver. Senhor, te quero mais. Só a igreja e as palmas. Senhor, te quero. No ritmo. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Oh, quero ver. Senhor, te quero com toda a alegria no seu coração. Oh! Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aplauda o Senhor. Glórias ao nome de Jesus, aquele que é exaltado, digno de todo louvor e adoração. Louvemos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que somos e temos. Amém. Ele exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Exalte a Ele, só Tu, Senhor. Ele exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. A verdade vai sempre reinar. Cante a Ele. Glorifica. Nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Sobre toda a terra, sobre todo o céu, em tudo que existe, o Senhor é exaltado. Amém. Quantos têm vivido o impossível do Senhor? Eu tenho vivido, porque às vezes nós colocamos empecilhos no nosso dia. Na verdade, a razão de um acidente me parar não é o problema de uma perna, e sim de um livramento da morte. É assim que eu tenho encarado, é assim que eu tenho trabalhado no meu coração, é assim que eu tenho experimentado. É desse impossível, do livramento, das coisas que Deus nos livra a cada dia. São essas coisas que a gente tem vivido. Então nada é impossível para o Senhor, nada para Ele, nada o impede, nada tem limitação. Essa é uma das especialidades do nosso Deus, amém? Vamos cantar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, amém. Nada é impossível. Oh, 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 oh. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, 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 oh. Vamos ver. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou
crente, 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 Jesus, cante, crente, 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 Jesus, em ti eu tudo posso, podemos tudo, não há limites, tua força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, crente, 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 Jesus, oh, crente, 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 Jesus, glória a Deus, nada é impossível para aquele que crê, amém. Glória a Deus. Traga ao Senhor, neste momento, tudo que aquilo que o Senhor tem te dado, que o Senhor tem trazido no sustento da sua casa. Traga a Ele aquela parte que, por fidelidade ao nosso Deus, em obediência à sua palavra, neste momento use para trazer os seus dízimos, as suas ofertas, dedique o seu coração, traga a sua oferta de amor também, amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vem, Senhor, quanta chuva, derrama perdão e graça, Senhor, todos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.
Senhor. Clamamos por Ti, Jesus. Glórias ao Teu nome. Obrigado, Jesus. Te entronizamos, Senhor. Vem com Tua cura, Pai. Vem com Tua unção, Senhor Deus. Queremos um Deus de milagre. Senhor, cantamos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Para aquele que nada tem limites. Vem, Senhor Deus, com Tua cura, Pai. Sobre a minha vida, Deus. Sobre a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus.
Senhor Deus, que a tua cura, Senhor Deus, venha sobre nós. Que a tua cura venha, ó Pai, para os enfermos, ó Deus, físicos, ó Deus, e também os enfermos espirituais. Que a tua água, Senhor Deus, que o teu rio flua, Senhor Deus, flua sobre esta igreja. Os teus rios, Senhor Deus, que as águas transbordem, ó Deus, mas que seja, Senhor Deus, do teu Espírito Santo com a tua cura. Venha o fluir do Senhor. Coloque seu coração diante de Deus, diante do Senhor. Prepara Ele. Com o teu rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Deixa o rio. Por onde o rio passar, Deixa o rio passar. tudo vai transformar, Transforma o nosso coração, Senhor. pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir dentro das águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Teu rio, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, Flui. que vem do teu grande amor, Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Queremos viver. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir dentro das águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Derrama, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
Essa música fala de um rio que o profeta Ezequiel viu em Ezequiel capítulo 47. Ele foi levado por um anjo em uma visão dentro de um rio que saía do templo de Deus. Enquanto ele entrava nesse rio, enquanto ele ia mais fundo em Deus, ele não percebia, mas ao seu redor, aquilo que estava lá fora, enquanto ele estava na presença de Deus, era transformado, era tocado pelo Senhor. E a palavra de Deus fala assim, quando ele saiu desse rio, aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: essa água corre para o leste, desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo de Deus. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Enquanto você está na presença de Deus, adorando, buscando ao Senhor, entrando nesse rio, aquilo que está ao redor da sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, ele é tratado pelo Senhor, ele é curado pelo Senhor. E quando você volta nesse tempo de adoração, nesse tempo de comunhão, você vê que coisas se transformaram. Aquilo que era um deserto agora já é um lindo jardim. Aquilo que estava doente foi curado. E nesse instante eu quero convidar você a entrar fundo nesse rio. Eu peço que traga os pedidos de oração. Queremos interceder, queremos orar. Se há algo em sua vida que precisa do toque de Deus, se você tem pedidos que você colocou ali pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus sonhos para 2016, se você entrou aqui essa noite angustiado, precisando de um toque do Senhor, vem aqui à frente, queremos orar por você. Em nome de Jesus, venha. Queremos que a bênção do Senhor seja derramada sobre você. Em nome de Jesus, venha. Você que quer um toque do Senhor, você que tem consagrado ao Senhor os seus pedidos, saiba que enquanto você busca ao Senhor, enquanto você entra nesse rio, a presença dEle vem sobre a sua vida. As coisas se renovam, as coisas são transformadas. E esse ano de 2016 será diferente, pois você vai estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aonde você está, se há alguma necessidade no seu corpo, se você precisa de uma cura, um toque do Senhor, coloque a mão no seu coração. Santo Deus, em nome de Jesus, nós cremos nesse rio que vem do Teu santo trono, Deus, dos templos celestiais. Deus, em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Convidamos a Tua presença manifesta, convidamos o Teu poder a agir nesse instante, Santo Espírito. Que em nome do Senhor Jesus os enfermos sejam curados, os cativos sejam libertos, aqueles que precisam de um toque do Senhor no corpo, na alma, do Espírito, recebam em nome de Jesus o seu milagre, a sua cura, o seu livramento. Deus, restaura famílias em nome de Jesus. Que esse ano de 2016 seja um ano de amor, um ano de cumplicidade, um ano de prosperidade, um ano da graça do Senhor em nome de Jesus nas famílias, entre os casais, entre os pais, entre os filhos. Que em nome do Senhor Jesus eu possa vir ao encontro dessa sua filha hoje, que está carecendo de um toque do Senhor, da alegria que vem do Senhor, que ela saia daqui renovada, tocada pelo Senhor de uma forma especial. Em nome de Jesus, receba a alegria que vem de Deus. Que toda angústia, que toda depressão, que todo espírito de morte seja cancelado e anulado em nome do Senhor Jesus. E abençoe, Pai, os pedidos que estão aqui, as pessoas que estão aqui à frente, que a Tua presença, Deus, possa vir sobre elas, que elas nesse ano tenham a graça que vem do Senhor, Deus, que em nome de Jesus eles reconheçam que nesse ano algo diferente aconteceu sobre as suas vidas e o Senhor foi fiel a eles. Em nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Deus abençoe. De águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Tu
és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Você pode tomar o seu assento. amém. As crianças a partir de 3 anos vão ter um tempo especial com a nossa irmã Thaís. Você pode encaminhar seu filho de 3 a 11 anos. Nesse tempo de férias temos alguns voluntários que estão nos ajudando. Se você puder nos ajudar nas próximas 3 semanas, eu peço que você fale com a Elo. O Elo só faz um ok aqui. Precisamos de pessoas para nos ajudar, que o Ministério Infantil está viajando, temos algumas pessoas fora. Então, se você puder nos ajudar nas próximas 3 semanas, entre em contato com a irmã Elo. Tinha um sandeiro preto. Alguém já foram lá? Um sandeiro preto, era daqui? Precisava ir até o estacionamento. Pastor Dario, irmã Elisandra. Opa. Quero apresentar aqui esse homem de Deus, pastor Dario. Ele era pastor na primeira igreja batista em Lages. Agora, nesse ano, ele está voltando para trabalhar com as igrejas aqui na Grande Florianópolis. Sua esposa Elisandra, acho que a Elisandra me conhece desde que eu nasci, desde que eu era bebezinho. Fomos criados juntos na mesma igreja. E é um prazer ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês nesse novo trabalho, nesse novo tempo. Seus filhos. E que, pastor, Deus te use com poder e graça essa noite. Seja um instrumento do Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Minha filha rasgou a minha Bíblia de uso. E eu estou com uma Bíblia nova aqui de estudo. E ela tem muitas páginas. Então deixa eu me preparar antes aqui. Quero agradecer ao Felipe pelo convite para estar aqui com os irmãos essa noite, compartilhando um pouquinho da Santa Palavra, a fim de que todos nós possamos ter a nossa vida melhorada por ela. Eu não tenho a pretensão de mudar a vida de ninguém, porque ainda não consegui mudar a minha, estou no processo, né? A santificação é um processo que começa na conversão e nós vamos crescendo à medida que deixamos o Santo Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, através das pessoas, da igreja, das situações e principalmente pelo acesso à sua palavra. Mas desejo que através dessa breve meditação o Senhor possa me usar para falar comigo também. Sempre lembro de uma expressão de um pastor que muito me abençoou, pastor Francisco Oliveira Mascarenhas. Ele falava assim, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, e ela corta aqui primeiro, né? Antes de cortar os irmãos que estão na plateia. Parabéns aí o pessoal do Louvor, uma banda abençoada, ministrando a santa palavra de Deus. Confesso aos irmãos, sem nenhuma falsa modéstia, que eu ando um tanto quanto decepcionado com a sociedade evangélica no Brasil. Já faz um tempo que eu não assisto programas evangélicos na televisão. Quando eu estava lá em Lages, eu rodando lá o canal, os canais, eu me deparei com o chapeludo aquele, né, que eu não quero mencionar o nome. E eu tive um impacto com a vida dele, vendo aquela multidão toda, palavra de Deus sendo pregada, pessoas sendo curadas.
E eu falei, meu Deus, que homem que surgiu no Brasil. Onde é que estava esse cara que eu não conhecia? Mas dali uma meia hora, 40 minutos, ele começou a vender lá os lencinhos ungidos com seu suor. E as pessoas quase que idolatrando a sua vida. E toda aquela expectativa que eu tinha de ser abençoado ali por aquela ministração caiu por terra. O Brasil é reconhecidamente um dos maiores países cristãos do mundo, não é? Os Estados Unidos, junto com o Brasil, talvez sejam as duas grandes nações cristãs em questão de números no mundo. Apesar de que o nosso Estado é laico, não tem religião, a partir da segunda Constituição, em 1891, foi declarado Estado laico. O Estado não pende para nenhuma religião, mas a sociedade brasileira, ela é cristã. E apesar disso, as mazelas sociais, elas continuam solapando o Evangelho dentro da nossa sociedade evangélica, principalmente. Os símbolos cristãos estão espalhados por tudo. Todos os órgãos públicos, talvez alguns crucifixos, tem o Cristo Redentor, não é? Tem as procissões, tem as campanhas evangélicas, tem as pregações da palavra de Deus. Eu me lembro quando era da Assembleia de Deus, no ímpeto de pregar o Evangelho, saía depois da EBD, lá se fala escola dominical, com o irmão Margarido, para pregar nas praças, e ele pregava e eu ia com 16, 18 anos, convidando as pessoas para conhecerem a Jesus, e as pessoas falavam, eu conheço Jesus. E aquilo me decepcionava, porque eu pensava que conhecer Jesus era estar dentro da igreja evangélica, em especial a igreja Assembleia de Deus. Mas verdadeiramente, depois quando tomei um certo conhecimento de igreja, de vivência com Cristo, certamente o Espírito Santo não é um agente em especial de uma igreja especial, como era o caso que eu pensava da igreja Assembleia de Deus. Então, de um lado nós temos uma sociedade majoritariamente cristã, e talvez um nível de sociedade altamente deturpador dessa mensagem cristã através das nossas ações. Está em voga, e eu falo muito também, não sou filiado a partido nenhum, mas hoje está em voga a crise política da nossa nação, que é uma bela nação, uma nação maravilhosa, mas uma crise política que vem de Brasília para baixo. Mas quem são os políticos que estão lá em Brasília, senão um reflexo da nossa própria sociedade cristã. Me envergonhei aquela vez quando um pastor, recebendo um dinheiro de uma corrupção, orou agradecendo a Deus pelo dinheiro trazido ali por debaixo dos panos. As multas que são negociadas ali através de duas cervejinhas, para não levar a multa, as furadas de fila, enfim, o trânsito brasileiro, que é um trânsito assassino. Há mais ou menos uns 10 anos eu ouvi dizer que o trânsito brasileiro mata mais de 20 mil pessoas por ano. São os cristãos que estão aí dirigindo o carro em toda a velocidade. Dentro das igrejas, as barganhas com Deus, como se Deus precisasse da merreca do nosso dízimo para ser Deus, não só na nossa igreja, como Deus no universo. A própria palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Então toda a riqueza deste mundo
todo o poder deste mundo, todas as ações naturais e sobrenaturais desse mundo, independe da nossa ação, porque Deus era Deus antes da fundação do Brasil. E nós muitas vezes agimos como se Deus dependesse das nossas ações, das nossas entregas, da nossa vida, para Ele continuar sendo Deus. Há também no meio da sociedade cristã evangélica uma disputa de qual é a igreja mais poderosa, que reflete e respinga na sociedade os milagres, o sobrenatural de Deus, em contrapartida com as igrejas que falam a verdade bíblica. É uma disputa. Não, nós somos tradicionais e nós zelamos pela palavra, então Deus está no nosso lado. O pessoal que fala mais dos movimentos de cura, de milagres, fala, não, Deus está no nosso lado, a mão de Deus está no nosso meio, porque os milagres estão aí expressando essa ação milagrosa e sobrenatural de Deus. A verdade é que o conhecer um amontoado de palavras palavras cristãs não faz de nós pessoas cristãs. Vou repetir: um amontoado de textos conhecido por nós da Bíblia Sagrada não faz necessariamente de nós cristãos verdadeiros. Quando eu estava servindo ao Senhor junto com a minha esposa lá em São Joaquim, chegamos lá em 2006, dia 15, completaremos 10 anos que subimos a serra, eu só e a minha esposa, trabalhando na congregação de uma das cidades mais frias do Brasil. Eu estava lá lidando numa horta atrás da igreja e eu vi um carro de som anunciando a chegada de um grande homem de Deus. Chegando lá na cidade, chegou nessa cidade um grande homem de Deus para abençoar essa cidade. Eu fiquei com o coração alegre. Puxa, que homem maravilhoso que está chegando aí. Quem sabe eu vou marcar ali um encontro com ele, um encontro reservado, vou participar lá da igreja dele. Ele ficou lá 3 meses. Alugou um salão em cima da casa do vinho, reuniu lá um bocado de gente de outras igrejas, não pagou os 3 meses de aluguel e saiu de lá corrido, fugido. Esses grandes anúncios, né, de pessoas ungidas, pessoas consagradas. Lá em Lages ouvi uma vez um pastor dizendo que ele foi para o Canadá e ele trouxe do Canadá uma grande bênção, uma unção dobrada do Santo Espírito, um fulano de tal lá do Canadá, e ele ia compartilhar essa unção dobrada do Santo Espírito na igreja lá dele e consequentemente na cidade de Lages. Irmãos, eu estou falando tudo isso porque muitas vezes eu me sinto confuso com as multifacetas do movimento evangélico no Brasil, e eu confesso que eu estou com o pé atrás com o próprio movimento, porque está perdendo o seu foco na pessoa de Cristo e está voltando para curas, para milagres, para bênçãos dobradas, para unções trazidas por homens ditos ungidos pelo Senhor. Eu quero me centrar então, não quero trazer aqui uma palavra de derrota, de decepção, mas eu quero me centrar numa frase, numa expressão que eu ouvi de um pastor que muito tem me abençoado com os seus sermões, que fala sobre a lógica do Evangelho. Diante de toda essa manifestação de curas, de milagres, eu não sou contra, mas ouvi uma vez de um pastor: melhor do que um milagre é não estar precisando dele. No momento não preciso de um milagre, a minha vida está nas mãos do Senhor, estou agindo com todas as minhas qualidades, características, estou caminhando na graça, pela fé. Se há algo de Deus para ser feito na minha vida, o Senhor fará, mas a minha vida não está envolvida em cima de milagres, de revelações do sobrenatural de Deus. Então, eu quero trazer uma meditação nessa noite para os irmãos sobre a lógica do Evangelho.
E é meio estranho falar dessa palavra lógica, porque ela tem um sentido exato, né? Meio que matemático, e o estudar da palavra não é tão matemático assim, mas eu creio que o Evangelho tem uma lógica, e eu gostaria de ler um texto de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versos de 1 a 10, um texto bem conhecido. E eu creio que este texto não resume toda a palavra, mas ele dá muito sentido a esta lógica do Evangelho. Leiamos então Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. Vamos orar um instante? Senhor, nós te agradecemos pela leitura dessa palavra, que é revelação para nós em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse texto de tal maneira que a nossa vida seja melhorada, seja transformada através dessa meditação. Coloco-me na sua santa presença, assim como cada irmão, cada irmã aqui nesta noite. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar uma porção da sua santa palavra nesta noite. É para a tua honra e glória que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lógica então, irmão, segue. Esse texto, aliás, expressa a lógica do Evangelho. Muitas pessoas, diz lá em Mateus, chegarão diante de Deus. E eu acho interessante esse texto, que Deus não questiona as obras, ou não questionará as obras, mas muitas pessoas chegarão diante de Deus falando: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós falamos em outras línguas, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e Deus não questionará as obras, mas Ele dirá assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E você não se sente chocado com esse texto? Ou seja, há possibilidade de pessoas que realizam grandes obras, de chegarem diante de Deus, e esse Deus maravilhoso não as aceitarão através das suas obras, porque não viveram com Ele. E no meu parco e modesto entendimento, eles não viveram com o Senhor, porque não conheceram essa palavra maravilhosa chamada graça. Na minha opinião, para a gente entender a lógica do Evangelho, nós precisamos entender o que significa essa palavra graça. Certamente o pastor aí Felipe e o outro pastor, Odaí, não conheço o pastor, mas certamente esses dois pastores têm ministrado ao coração de vocês, ensinado muito a respeito da graça, não é? Dos estudos, das células, que é uma bênção, enfim, mas quem sabe eu possa acrescentar um pouquinho sobre essa palavra, assim como fui acrescentado na minha vida, através da ministração que ouvi desse pastor. A graça, irmãos, resumidamente,
é que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais do que Ele me ama. E não há nada que eu possa fazer menos para Deus, para Ele me amar menos do que me ama. Por quê? Porque Deus me ama. Independentemente do que eu faço ou deixo de fazer. E eu vou dar uma palavra aqui aos pais e às mães. Porque não quero desrespeitar os adolescentes, as crianças aqui, enfim, mas eu comecei a entender o amor de Deus por mim depois que eu tive o Pedro, e depois que eu tive a Ana, essa mocinha que rodou e pinoteou aqui durante o louvor. Nós damos um chacoalhão, uns apertão, mas ela é espoleta mesmo, irmãos, nos perdoe por isso. O menino é mais calmo, mas a menina, ela veio no amplificador. Ela tem que casar com um rapaz calmo, porque senão os dois vão ter problemas de relacionamento. Eu já oro nem tanto pela esposa do meu filho, bem que ele já está se engraçando, quando ele vê uma menininha bonita. Ontem fomos na igreja, e ele viu uma menina de cabelo comprido, e ele falou: pai, quem é aquela menina? Eu falei: não sei. E qual é o nome dela? Eu falei: vai lá perguntar. Eu tenho vergonha, mas ele já está, como diz lá no Rio Grande, já está trocando orelha. Mas eu oro, Senhor, que o Senhor abençoe a minha filha, que ela case com um homem muito calmo, porque ela é para frente, né? Ela é 220. Mas, obrigado. A questão, irmãos, é que nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é algo que eu não posso fazer nada para Deus me amar mais, e não posso fazer nada para amar menos. Então os pais, eu tive esse entendimento, porque eu tenho um desejo que o meu filho Pedro, ele gosta muito de carro, que o meu filho seja um engenheiro mecânico. Não tem aí em Itajaí, Joinville, parece que uma faculdade, né, de engenharia mecânica, alguma coisa. Eu tenho um sonho de ver, até para ele me dar uma BMW depois de formado, né? Ele vai me abençoar. E a minha filha, eu quero que ela seja engenheira, que ela tem esse meio pelotão, meio sargentão, de chegar na obra e mandar com os peão. Fiz um curso técnico, quero fazer engenharia, e daqui uns 10 anos quero ter uma pequena construtora, e ela vai tocar a construtora. Eu quero que eles sejam pessoas do bem, eu quero que eles sejam corretos na sua vida, eu quero que eles sejam fiéis ao Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa, e os pais aqui vão me entender. Se o meu filho Pedro for um assassino, um bandido, e a minha filha for uma prostituta, o meu amor por eles não vai diminuir em nada. Eles vão ter uma vida de grande amargura. E eu falei lá em São Joaquim, o pessoal meio se assustou comigo, talvez você se assuste. Se o meu filho Pedro for preso por algo que ele tenha cometido contra a sociedade, antes do culto, domingo à noite, que eu sei que visita no presídio é domingo de tarde, antes do culto, eu e minha esposa vamos visitar o meu filho lá na cadeia. Por quê? Porque eu sou bom? Não, é porque o amor que eu tenho por ele vai me fazer com que eu faça isso. Depois nós vamos para o culto. Ele nunca vai deixar de ser meu filho. Quando o meu filho estiver para casar, e a minha filha estiver para casar, a última palavra que eu vou dar para eles, antes de eles entrarem na igreja, é falar: filha, eu quero que você seja uma pessoa do bem, que você case e tenha filhos e netos, e quem sabe se consiga ver os seus bisnetos. Mas se alguma coisa der errado, você pode ter certeza que na minha casa vai ter sempre um quarto para você. E se você for gente boa, vai ter um quarto. E se você for gente ruim, o quarto vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu sou um cara bom, maravilhoso, poderoso. Nada disso, porque o amor que eu tenho por ele me faz ser assim, me fará agir assim. Então eu comecei a entender o amor de Deus por mim depois que eu tive os meus filhos. E eu comecei a entender a graça de Deus depois que eu tive os meus filhos. Então talvez você esteja pensando: o pastor está querendo dizer que eu posso fazer qualquer coisa e Deus vai me amar? Sim. Se eu estiver falando alguma coisa errada, domingo que vem o pastor Felipe vai corrigir tudo. Vai falar: aquele pastor que veio aqui, o cara teve uns pneu lá na serra, e ele falou coisa errada, mas isso é com ele depois. Você pode ser heterossexual e Deus vai te amar.
Você pode ser homo e Deus vai te amar. Você pode ser bi, pode ser tri, Deus vai te amar. Você pode ser crente, fiel a Deus, trazer o seu dízimo, envolver-se com o ministério, Deus vai te amar. Você pode ser um ateu, agnóstico, Deus vai continuar te amando. Sabe por quê? Porque o amor está em Deus, aleluia. O amor não depende de nós, o amor de Deus não depende das minhas ações, depende dele. E diz lá em Tiago que Deus é amor. Irmãos, depois que eu comecei a compreender isso, parece que saiu um peso das minhas costas, porque eu muitas vezes ia para a igreja, porque eu queria que Deus me abençoasse. Eu lia a Bíblia porque eu queria uma bênção de Deus. Eu orava porque eu queria alguma coisa com Deus. Eu dava o meu dízimo porque senão Deus ia mandar um assaltante lá roubar o meu carro. Depois que eu comecei a compreender que Deus me ama, independentemente do que eu faça, ou seja, saiu um peso das minhas costas. Eu confesso que eu estou engatinhando ainda, mas eu estou engatinhando ainda na graça de Deus. A graça é extravagante mesmo. Se eu estou constrangendo alguém aqui, é que o meu sermão está fazendo sentido. Quem fala da graça de Deus e não constrange o seu auditório, está falando qualquer coisa menos sobre a graça. Eu não quero que ninguém faça isso. Mas se você não entregar R$1 de dízimo neste ano de 2016, eu tenho certeza absoluta que Deus vai continuar te abençoando, porque Ele não depende do seu dinheiro para te abençoar, porque Ele ama você profundamente. E Ele está preparado para se decepcionar com você. Isso é graça. Ou talvez seja um esboço da graça. Porque a bem verdade é que nós não conseguimos entender completamente tudo sobre a graça. Mas o interessante é que você pode viver do jeito que você quiser, Deus vai continuar te abençoando. Você pode fazer, ser, pensar o que você quiser, Deus vai continuar te amando. Mas quem compreendeu só isso, ainda não compreendeu a lógica do Evangelho. Porque a lógica do Evangelho não se resume somente na graça. Porque a graça, ela vai buscar em você uma resposta positiva a este amor incondicional. É como quando a gente olha para a parábola do filho pródigo. Muitas vezes nós damos atenção somente ao filho pródigo, que tinha tudo diante do pai, que pediu a sua herança antecipadamente, que gastou tudo dissolutamente, depois estava comendo lá comida de porco, e voltou arrependido, e nós quase não damos atenção para o filho mais velho. O filho mais velho é uma grande expressão de um filho que é obediente, um filho que esteve sempre trabalhando junto com o pai, um filho que sempre honrou o pai, um filho que lutou pela vontade do pai, mas ele fazia isso por obrigação. Ele fazia isso talvez por medo. Ele não fazia porque queria. Ele fazia por respeito ao pai. Esse filho mais velho representa talvez muitos de nós que viemos à igreja porque senão Deus não vai abençoar você lá na segunda-feira no trabalho. Este filho, ele representa a obediência a Deus através da lei. E Deus não quer tratar conosco através da lei, Ele quer tratar conosco através da graça. Então é impossível nós vivermos uma vida com o Senhor na base da troca. Eu oro para Ele me abençoar, eu participo da igreja para Ele não me amaldiçoar, eu trago os meus filhos aqui à frente, porque senão será cometido de alguma doença. Deus não age assim, irmãos. Já imaginou eu falar para o meu filho: você só vai almoçar hoje se você arrumar seu quarto?
Ou você só vai ganhar um presente no final do ano se você passar de ano? Como que eu vou passar o Natal e não entregar um presente para o meu filho? Eu tenho prazer de entregar. E ele sabe disso, e ele é malandro, já me pede os presentes antecipados. Ele gosta de videogame, então eu falei para ele lá em agosto, falei, eu vou te dar um videogame de Natal. E ele fala lá em 5 de dezembro, em 5 de novembro, pai, quem sabe o senhor me antecipa o presente? E eu me deixei ser engambelado, enganado pelo meu filho, e eu quis dar o jogo para ele. Depois o meu sogro pagou um jogo, e eu peguei o dinheiro que eu ia gastar no jogo, e dei mais outro presente. E no dia de Natal, e daí dei a bola, dei uma luva, que ele agora está meio metido com jogo de futebol, não joga nada, coitadinho, não está aí, né? É perna de pau. Mas eu estou treinando ele no gol, e ele está todo empolgado. Mas no Natal eu tive prazer de passar numa loja e comprar um outro presente para ele, porque ele é meu filho e eu o amo. Então a gente precisa parar, ou pelo menos procurar, tentar parar, tentar fazer negócio com Deus. Deus não faz negócio com ninguém. Deus abençoa porque Ele quer abençoar. Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em servir os seus filhos, como falou o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o filho que vai pedir um pão e um pai vai dar uma pedra? Ou qual o filho que vai pedir um peixe e o pai vai dar um escorpião? Então a gente tem que procurar selecionar na nossa vida as ações que agradam o Senhor, porque a gente quer agradá-lo, e não porque quer receber alguma coisa em troca, como falou lá a oração do fariseu. O fariseu era um homem que conhecia a lei, um homem que convivia com pessoas no templo, um homem que era zeloso pela lei, mas ele conhecia o Senhor na base da troca. E ele subiu na oração e subiu junto um publicano. Publicano é o cobrador de impostos, e não era só porque ele era israelita e trabalhava para o governo romano, é porque ele roubava parte dos impostos. Então era um cidadão rechaçado pela sociedade, pelos seus compatriotas, e ele subiu ao templo para orar, e o fariseu estava lá e levantava a mão e falava: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse publicano, eu dou o meu dízimo. Estou com medo de derrubar esse negócio aqui, Felipe. Dá choque, puxar para trás, não. O negócio é muito chique. É igreja alto nível, né? Lá o que tinha era de madeira, isso daqui é acrílico, metal, é coisa top. E o fariseu falava: Senhor, eu te agradeço por isso, por aquilo, né? Eu dou o meu dízimo 2 vezes por semana. Já imaginou? O pessoal vem dizimar 2 vezes por semana, e ele estava achando que estava tocando o coração de Deus, e o publicano, pecador miserável, estava de longe, e diz no texto que ele nem ousava levantar os olhos para o céu. Já perceberam isso? Ele nem ousava levantar os olhos para o céu, e batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E diz a palavra que este quem é o publicano desceu para casa abençoado por Deus, diferentemente do fariseu. Como disse no início do sermão, eu não quero mudar a vida de ninguém aqui nessa noite, mas acrescentar um pouquinho, quem sabe, para você baixar a guarda da sua vida e tentar amenizar suas barganhas com o Senhor. Então a graça de Deus, ela vai buscar em você uma resposta do Senhor na sua vida. E a lógica do Evangelho, eu quero falar sobre a segunda e última palavra. Primeiro é graça. Você não arranca nada de Deus, e Deus não arranca nada de você. Deus te dá porque Ele quer te dar, e você dá para Deus porque você quer dar. Porque você compreendeu que se você ficar em casa assistindo Fantástico, Deus vai te abençoar. Mas você saiu de casa, saiu do seu momento de lazer, encerrou as suas férias mais cedo, porque você quis vir ao culto. Não para receber alguma coisa de Deus, porque você já recebeu tudo, mas porque você queria praticar um culto agradável ao Senhor. Você entendeu que o Senhor não precisa do seu dízimo, mas você quer trazer a sua contribuição,
Porque você sabe que a igreja tem que pagar a luz, tem que pagar o salário do pastor, tem que fazer os eventos, então você quer participar. Você não quer barganhar. Porque você sabe que você não pode arrancar nada de Deus. E da mesma maneira, Deus não arranca nada de você. Eu não gosto, não sei se vocês falam aqui, me desculpe, mas eu não gosto daquela expressão que Deus te trouxe aqui. Na minha opinião, é uma mentira teológica. Você veio aqui porque você quis ir. Porque quando você vai para uma situação pecaminosa, não foi o diabo também que te levou. Porque é muito fácil você dizer, eu estou fazendo a coisa certa, o Espírito Santo me trouxe aqui. Ou me direcionou para isso. Eu estou fazendo alguma coisa errada, foi o diabo. Então, você está fora. Você é uma pessoa manipulável. Ou seja, você é uma criança. As pessoas maduras, elas sabem que estão aqui porque quiseram estar. E voltarão no próximo domingo porque querem voltar. Porque entende que fazer parte de uma igreja abençoada, madura, é bom para elas. Dar o dízimo, participar de algum ministério, fazer alguma coisa para a honra e glória do Senhor, eu vou alegrar o coração do meu pai. Que bom será o dia em que a gente não precise mais mandar o nosso filho secar a louça, emburrado, mas ele vai. Vai ser muito alegre para mim, para minha esposa, quando ele falar, pai, deixa aqui essa louça do almoço, eu vou secar. Vai ser legal. Mas ele vai continuar, meu filho, secando louça, não secando. Porque eu amo profundamente. Então a gente tem que se desarmar, irmãos, com essa história de querer barganhar com o Senhor. Eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, para Ele me abençoar, esqueça. Antes de você nascer, antes do Brasil ser descoberto, antes da sociedade humana existir, Deus já existia. Independentemente de nós, antes do primeiro culto nessa igreja acontecer, a graça de Deus, a glória de Deus já estava manifesta. E se um dia, que o Senhor não deixe acontecer, mas se um dia essa igreja fechar e montar aqui um salão de baile, a graça de Deus e a glória de Deus continuará sendo manifesta, independentemente de vocês. Porque Deus é Deus sem a igreja da família cristã, esse é o nome? Família cristã aqui no Cobra Sol. Por isso que eu não assisto esse lixo de programa evangélico que diz aí, é preciso manter esse programa, porque a glória de Deus se manifesta aqui. Bulufas! Bulufas! Quantos aqui foram alcançados por programas cristãos aqui na televisão? Levante a mão. Nenhum. Bulufas para esses programas cristãos aí na televisão. Pode até ter a sua importância, mas Jesus não dependia de televisão, de programas aos milhões de reais aí para manter, muito mais para elencar a figura do líder, do que para alcançar a pessoa perdida. Então Deus não precisa de você. Uma segunda palavra, e a última palavra, eu encerro nessa noite, é fé. A resposta que a graça de Deus vai buscar na sua vida, ela é exteriorizada, ela é colocada para fora por você, através dessa palavra chamada fé. Existem N versículos na Bíblia que poderíamos ler, mas nem precisamos abrir a Bíblia para ler um versículo mais conhecido de toda a Bíblia, que é João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha graça, a vida eterna. Estou falando de graça, que me perdi. A vida eterna, é isso? Ou falta mais alguma coisa? Agora eu me perdi, hein? Está filmando aí, irmão? Corta isso daí, depois melhora, tá? Faz coisa aí, dá uma melhorada aí, faz favor. Irmãos, crer é diferente do que acreditar. Tem gente que só acredita em Deus. E você sabe que o diabo acredita em Deus? E os seus demônios?
Diz lá em Tiago que os demônios, o Tiago fala assim: você crê que existe um Deus? Pergunta, uma pergunta retórica, uma pergunta já vinda com resposta. Você crê que existe um Deus? Aí o Tiago mesmo responde: que bom, mas saiba que até os demônios creem e tremem diante dessa verdade. Ou seja, tem gente que só acredita que Deus existe, e tem demônio mais convertido que crente, porque os demônios creem e tremem em cima dessa verdade. Então crer é diferente que acreditar. E qual é essa diferença? Eu quero gastar os 10, 15 últimos minutos desse sermão tentando apresentar aos irmãos aqui 4 possibilidades de você dar uma resposta positiva à graça de Deus. Estão entendendo o sermão? É verdade? Eu estou só me fazendo um carinho aqui para você, pastor. Vou dizer que eu estou entendendo, mas não estou entendendo nada, pastor. Depois vou pedir explicação. Aí tu pede para o Felipe aí, que ele vai te explicar. Mas a verdade é o seguinte: a graça de Deus é a palavra para a gente entender a lógica do Evangelho. Qual é a lógica do Evangelho? Deus te ama incondicionalmente. Mas não adianta você ficar só com essa verdade. Como a minha irmã lá, ela tem lá na sua mesa da sala uma pirâmide de cristal, porque traz boas energias. Ela tem uma senhora Aparecida lá. Ela tem a Bíblia aberta no Salmo 91, que é o salmo predileto dela. Ou seja, ela atira para tudo quanto é lado. E você fala, a minha irmã querida, você fala com ela sobre Jesus, ela se derrama em elogios por Jesus. Mas ela entendeu só a graça. Ela não entendeu a fé. A graça é que Deus a ama, e realmente a ama, profundamente. Mas a fé é o que vai diferenciar aqueles que são do que não são. E eu quero apresentar para vocês 4 possibilidades, ou talvez não em ordem, mas talvez essas 4 unidas. O que significa fé? É quando eu me submeto ao Senhor. É quando você diz assim: eu creio em Deus, mesmo que esta situação esteja me sendo contrária, uma situação de um desemprego, não é? O governo aí agiu de tal maneira que no ano passado 1 milhão de pessoas deixou de ter carteira assinada no Brasil. Foi um déficit, né? Eu creio mesmo com essa crise, com essa dificuldade, eu creio em Deus. Eu creio que Ele é bom. Eu creio que a vontade dEle é boa. Eu creio que estou nas mãos do Senhor e Ele tem o melhor para mim. Eu creio em Deus, eu me submeto ao Senhor. E o interessante, olhando agora para os meus filhos de novo, que existem coisas que a gente manda ele fazer sempre, e ele ainda não entende que é para o bem dele, e a gente insiste e continuará insistindo para ele fazer. Por que precisa escovar os dentes depois das refeições? Ele ainda não compreendeu. Então a gente tem que mandar, e tem que fiscalizar, e tem que ficar em cima, e às vezes eu tenho que escovar os dentes com ele, para ele saber certinho que tem que escovar os dentes. Deus faz assim conosco também, irmãos. Deus nos leva a movimentos repetitivos, constantes, para um bem maior, que talvez nem eu e você saibamos no futuro próximo. Assistiram aquele filme Karate Kid? Era sucesso lá nos anos 80, você nem era nascido, acho, Felipe, ou já era? Mais ou menos. Estava no sonho de Deus, mais ou menos. Karate Kid lá, né? Lembra os irmãos aí mais de cabelinho grisalho? Lembra, saiu um novo agora, mas eu não gostei muito, o antigão lá é melhor. Lembra que o rapaz lá, o velhinho japonês, colocou ele para lustrar o carro, para pintar o muro primeiro, né? Limpava o muro, e o cara ficou nervoso: pô, mas eu vim aqui aprender luta de karatê, estou pintando o muro para ser velhinho. E pintou o muro, depois no outro lado. Aí depois era lustrar o carro, né? Fazer assim, depois com a outra mão e fazer assim. Enfim, movimentos repetitivos, e o jovem lá, o aprendiz, não entendia.
Aí ele ficou revoltado, quis abandonar a aula, e o velhinho então fez uma cena de luta lá com ele, e aquele movimento repetitivo de pintar o muro serviu como defesa, e o outro de ilustrar o carro também. Assim Deus conosco, irmãos. Existem coisas que a palavra de Deus fala para nós, são movimentos repetitivos. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que vir ao culto, tem que participar da célula, tem que fazer isso, tem que fazer. Pô, mas para que tanto? Porque você vai crescer. Quando chegar o momento de luta, aqueles movimentos repetitivos vão te defender. E a gente não compreende isso. Então você quer ser criar aquela autonomia de Deus? Esqueça disso, se submeta. Isso é fé. Não precisa ser grande homem de Deus para entender isso. E longe de nós sermos grandes homens ou mulheres de Deus. Mas eu quero ser uma pessoa que se submeta ao Senhor. Assim como disse Abacuque. Em capítulo 3, verso 15, 16, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o curral não haja gado, enfim, uma série de coisas, ainda assim continuarei crendo no Senhor e o Senhor será a alegria do meu coração. Ainda que as coisas estejam nebulosas, eu continuarei servindo ao Senhor. Isso é fé. Isso é uma das maneiras de você responder positivamente à graça de Deus. Deus me ama, me ama. Posso abandonar a carreira cristã? Deus continuará me amando? Sim. Então eu compreendo, posso ser quem eu quiser e Deus continuará me amando? Sim. Posso fazer o que eu quiser e Deus continuará me amando? Sim. Mas quem entendeu isso, não entendeu toda a lógica do Evangelho, entendeu só a graça. Mas a lógica são duas palavras: graça e fé. E uma das maneiras de você exteriorizar a sua fé é se submetendo a Deus. Segunda possibilidade é quando nós experimentamos o Senhor. Quando eu tenho vida com Ele. É mais ou menos assim. Eu vivi em São Joaquim 4 anos e meio com a minha família. Aliás, a Ana nasceu em Lages, o Pedro é Couro Grosso lá de São Joaquim. Você pode saber que São Joaquim, de Floripa a São Joaquim, é mais ou menos 200 quilômetros. Você pode saber que São Joaquim é a cidade mais fria do Brasil. Você pode saber que São Joaquim é uma grande produtora de maçã. Você pode saber que São Joaquim tem um prato típico chamado entrevero, que é uma delícia. É baixa caloria. Cada colher dá umas 1000 calorias. Mas como eu estou me sinto esbelto, né? Eu estou usando a camisa para fora para dar uma disfarçada. Pode comer à vontade. Você pode saber, olhar no mapa lá no Google, saber a rota certinha de São Joaquim. Você terá informações verídicas a respeito de São Joaquim. Você pode dar uma aula de São Joaquim só com as fotos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não pegar o carro e não subir a serra, e não sentir o frio de São Joaquim, e não conversar com as pessoas de São Joaquim, e não comer o entrevero de São Joaquim, eu garanto para você que você não conhece São Joaquim. Você tem informações precisas a respeito da cidade, você tem informações precisas a respeito da região, mas você nunca colocou os pés lá. Você nunca dormiu num hotel lá passando frio. Você nunca pegou uma neve em São Joaquim. Você não conhece São Joaquim. Assim é Deus. Você pode abrir a Bíblia e ler um texto. Você pode pregar para o seu vizinho. Você pode falar a respeito das verdades cristãs, das verdades bíblicas. Você pode vir ao culto participar. Mas se você não tem uma experiência com Deus, eu lhe afirmo categoricamente que você não conhece esse Deus. E experiência se resume em convivência. Já ouviu aquela expressão que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer uma bolsa de sal? E você come sal às colheradas? Quanto tem uma bolsa de sal? 60 quilos. Quantos quilos de sal você come junto com a sua família durante um ano? Não sei.
talvez 1 quilo. O brasileiro come sal aos horrores. Eu levo uma vida light, tenho autoridade para falar com os irmãos. A tia da minha esposa me pega no pé, é Coca-Cola, é comida gordurosa, é não sei o que. Ela anda e corre lá para cima e fica me querendo fazer os regimes. Irmãos, experiência com Deus é convivência, é ter Deus na sua casa, é ter Deus no seu trabalho, no seu carro, é ter Deus no seu casamento, nos seus negócios. Existem irmãos que ao invés de evangelizarem, eles não só não evangelizam, como desevangelizam. Já ouviu essa expressão? É a pessoa que desevangeliza. Jesus nos chamou para evangelizar, nos levar nos evangelhos as pessoas. Existem pessoas que vão e evangelizam, existem pessoas que estão omissas a isso, mas existem pessoas que com seu mau testemunho desevangelizam, ou seja, são crentes dentro das 4 paredes da igreja e lá fora são uma vergonha para o evangelho, por causa do seu mau testemunho, porque eles só sabem a respeito de Deus, mas Deus não habita o seu coração e não transformou a sua vida. Então a segunda possibilidade de você dar uma resposta positiva à graça de Deus é quando você experimenta esse Deus. Você tem experiência com Ele. Isso independe do seu grau intelectual, de se você fez, o Felipe fez mestrado, eu tenho o sonho de fazer isso. Você pode só ler a Bíblia mal, e simplesmente ler a Bíblia, mas se os seus joelhos estão dobrados na presença do Senhor, e se você tem o Senhor na sua vida continuamente, você é uma pessoa que vive com Ele. E é interessante quando você fala com alguém que conhece a respeito de Deus, mas não tem vida com Ele, você sente aquela frieza, são só palavras jogadas ao vento. Então a possibilidade de você experimentar o Senhor é uma segunda resposta à fé. Terceira, já vou encerrar, irmãos. Terceira possibilidade de você responder positivamente à graça de Deus através de sua fé é quando você aposta na verdade bíblica como regra de fé e prática. Pessoas com fé são fundamentalistas. Respeitamos todas as revelações aí, ditas como sagradas, mas eu aposto a minha vida de que este livro de Gênesis e Apocalipse contém a revelação sumária da palavra de Deus para a sociedade humana. Se fosse um jogo, se estivéssemos aqui numa rodada de poker, eu nem sei jogar, mas se eu tivesse R$100 para apostar, eu apostaria todos os meus R$100 que isso é verdade. Isso é fé. Você tem como provar? Eu não tenho como provar, mas eu acredito e eu invisto tudo aquilo que eu tenho nessas verdades como reais e verdadeiras. Amo minha esposa e os meus filhos, mas se eu ficasse sabendo e que fosse comprovado que o corpo de Jesus foi encontrado numa tumba em Jerusalém, a minha vida perderia o sentido completo. Haveria uma grande possibilidade de eu querer a morte ao invés de viver. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho envolvido a minha vida como verdade tem a ver com esse livro. E esse livro tem a ver com ressurreição de Jesus, conforme descrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, somos os mais miseráveis de todos os homens, falou o apóstolo Paulo. O que aconteceria com a sua vida se você ouvisse essa notícia que num túmulo, numa tumba em Jerusalém, foi encontrado e comprovado que o corpo de Jesus foi encontrado? Você simplesmente mudaria do cristianismo para o budismo? Ou para o shintoísmo? Ah, não deu certo com Jesus, então eu vou partir para outra. Para mim, tudo se desfaria, porque a minha vida está envolvida nessa verdade absoluta de Jesus Cristo revelado como Filho de Deus ao mundo. E a quarta e última possibilidade de expressão de fé
em resposta à graça de Deus é quando eu me envolvo com a evangelização. Eu entendo que o Brasil não precisa ser evangelizado, porque você pode correr o Brasil e as pessoas vão saber a respeito de Jesus. O Brasil precisa ser doutrinado, que dá muito mais trabalho. O Brasil precisa ser discipulado. Você precisa se envolver com essa verdade. Existe o seu vizinho, seu amigo, seu colega, seu parente, seu cônjuge, que ainda não conhece a Jesus, e o quanto a sua vida está comprometida em fazer essa mudança na vida dessas pessoas. Essa é a quarta e última possibilidade, no meu modesto modo de pensar, de você responder positivamente à graça de Deus. Se você não ganhar uma pessoa para Cristo em toda a sua vida, Deus vai continuar te amando. Mas você só terá entendido uma parte da lógica do Evangelho, que é a graça. Mas se você quiser dar um passo a mais, se envolver com essa verdade, então você vai se envolver, vai se lançar, vai se doar, vai entregar-se a essa verdade levada a cabo em todos os quatro cantos do mundo, a saber, a palavra de Deus manifesta como pregação verbal e vivida na vida de todos aqueles que precisam. Deus não precisa de você. Essa é uma verdade irrefutável. Mas certamente você alegrará muito o coração dele em se envolver em resposta à graça de Deus. Eu não sei se aqui em Florianópolis tem, mas naquele chafariz, nas cidades, no centro da cidade, tem aqueles leões de praça. Sabe aqueles leões de bronze, que através da sua boca jorra água lá do chafariz, para a praça? Existem crentes que são parecidos como leões de praça, e essa água, semelhante à palavra de Deus, que passa ali milhões de litros durante um ano, jorrando pelaquela boca daquele leão de praça, de bronze. Não se envolve, não se deixa envolver por aquela água. E pessoas crentes há anos, décadas talvez, que nunca tiveram a sua vida transformada. Eles só acreditam que existe em Deus. Não, Deus existe. É lógico que existe. Mas eles não se submetem a esse Deus. Não têm uma experiência com esse Deus. Não apostam tudo aquilo que têm, não deixam se envolver por essa verdade. Eles só acreditam que Deus existe. E talvez você, não conheço você, conheço um pouco o Felipe, mas o mais nunca vi ninguém aqui na minha vida. Então talvez por isso eu estou com essa liberdade toda de talvez tocar na sua ferida. Talvez você seja um leão de praça. Você está envolvido com a palavra de Deus há décadas, mas você não é um cara crente. Você não conhece a Deus. Você conhece a palavra. Você até prega, você até cita alguns textos bíblicos, mas essa verdade não faz sentido para você. Para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, sua sogra, seu papagaio, você é uma grande pessoa, mas você sabe que você é coisa ruim, e que se você morrer hoje, você vai para o inferno, porque você não tem experiência com Deus. E eu vim aqui para alertar você, que a lógica do Evangelho existe. Talvez tudo aquilo que a gente ouça por aí, na televisão, nos grandes programas, seja tudo lixo. Você precisa resumir, estratificar a sua experiência com Deus em duas palavras: graça e fé. Graça é que você não consegue arrancar nada de Deus, e Deus não arranca nada de você.
E fé é experiência com esse Deus. E eu te digo uma coisa, você pode ser um cara rico, um cara inteligente, um cara envolvente, um cara bonitão, uma mulher poderosa, mas se você não entendeu a graça de Deus, você está perdido. E você está perdida. Quando você for chamado para prestar conta, te digo uma coisa, amigo e amiga, as suas boas obras não vão te salvar. Porque o texto que nós lemos no início do sermão diz que as boas obras não têm nenhum sentido em relação à salvação no sentido de ingresso, de compra, de aquisição, de barganha. Então você precisa, quem sabe nesse ano, início de ano, ser chacoalhado, né? Às vezes eu vejo a minha vida como um pé de laranja. Laranjas bonitas, bem volumosas, mas por dentro está podre. E muitas vezes eu peço para o Espírito Santo chegar no caule dessa árvore chamada Dario Moreno e chacoalhar. E é muito melhor que caiam todos os frutos podres, bichados, azedos, caiam no chão e virem adubo para um revigorar dessa árvore. E que através desse chacoalhão, desse puxão de orelha, possam vir frutos maravilhosos que alimentarão a mim e muitas as outras pessoas envolvidas na minha vida. Talvez eu nunca mais veja você. Talvez alguns dos irmãos aqui não encerrem esse ano. Talvez eu não encerre esse ano. Mas eu gostaria de alertar você com todo carinho. Esse sermão é para mim também. Não pense você que eu estou aqui falando coisa que eu vivo completamente, 100%. Eu estou aqui para dizer para você que nesse envolvimento de igreja evangélica, de revelações, de profecias, de cura, de palavra, de pastor para lá e para cá, você precisa centralizar a sua vida em duas palavras: graça de Deus e fé. Uma depende da outra, e sem essas duas, você não escapará da condenação. E eu não quero dar esse ar de peso, de cobrança, de juízo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu não conheço quase nada do estudo da astronomia, mas os cientistas dizem que a nossa galáxia, chamada Via Láctea, existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Quando você olha para o céu, vê ali aquele caminho de leite, a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. E tanto quanto parecido com essa Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas, existem mais 100 milhões de galáxias. A estrela mais próxima da Terra, ela está a uma distância, se conseguíssemos viajar numa espaçonave da NASA, a mais de 24 mil quilômetros por hora. Nós levaríamos 20 anos para ir até essa estrela mais próxima da Terra e 20 anos para voltar. Seria a viagem da sua vida. Não tem tecnologia para isso. Aí você se pergunta, o que tem a ver? Tem a ver o seguinte: diante de toda essa imensidão, Deus criou você. De todo esse tempo, de espaço, de gente que já morreu, de gente que vai morrer, de gente que vai nascer, Deus criou você. Você é único. Nunca mais vai ter um Felipe. Nunca mais. Nunca mais vai ter o João e a Maria exatamente como é você. Por que você acha que Deus permitiu você vir a esse planeta, a essa dimensão, a essa experiência? Por quê? Qual é o sentido disso? Se não para ter uma vida com você, para lhe chamar de filho e deixar ser chamado de pai.
E eu quero encerrar com isso. Não deixe a sua vida passar no vazio. Se você quiser tentar arrancar alguma coisa de Deus, tente arrancar uma experiência com Ele. Senhor, eu estou cansado dessa hipocrisia, desse farisaísmo. Estou cansado de tentar viver um cristianismo para os outros. Para o pastor, para os irmãos, para a esposa, para seja lá quem for. Eu quero viver algo para mim e para o Senhor. Eu quero experimentar verdadeiramente o que é graça. Talvez eu tenha feito um esboço para você, mas é você que vai experimentar isso. E eu quero responder positivamente através de uma vida de fé. Se você sair desse lugar, desse santuário, pelo menos na pretensão dessa iniciativa, eu já me dou por satisfeito, porque eu saio também assim. Senhor, eu preciso mais do Senhor. A minha vida devocional muitas vezes é um fiasco. A minha dependência do Senhor muitas vezes ela está mais fina que um fio de cabelo. Eu sou muito autoritário, eu sou muito dono da verdade, eu sou muito cheio de vontades, mas onde está o Senhor na minha vida? É o que eu tenho que me perguntar ao sair aqui deste culto maravilhoso. E eu gostaria de sugerir isso para você com toda a humildade na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos experimentar uma vida mais intensa com o Senhor. E eu tenho certeza absoluta, é o grande propósito dele, se não o único propósito dele na sua vida. Revelar-se a você, deixar ser revelado, deixar você viver. Essa é a mensagem que eu quero entregar aos irmãos com toda a humildade na presença do Senhor. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Dario. Curva sua cabeça. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Quando Deus olha para você, Ele vê um filho amado, Ele vê alguém que foi feito nova criatura. Quando Ele olha para você, Ele vê a expressão do Filho de Deus, Cristo Jesus em você. Ele sabe que para te abençoar, não é porque você vai ter um bom desempenho durante a semana, mas é porque você é filho de Deus, você é amado do Pai. E o que Ele pede de você é que você tenha fé, que você creia nesse amor, que você creia nele. E você, como gratidão, vai retribuir ao Senhor esse amor, essa graça, sendo obediente, se submetendo, depositando nele a sua fé. E o cristianismo não é mais um peso para você, mas é uma experiência de amor, é um relacionamento, onde você tem um Pai Celestial que te ama, quer o seu bem, te abençoa, caminha com você. E assim como um pai caminha com um filho, Ele vai caminhar com você pela mão, vai te abençoar, vai te erguer. Mas Ele quer que você creia nisso. Você deposite a sua fé. E a fé verdadeira só acontece quando você se submete a Ele, recebe isso e caminha junto dEle. Coloque-se de pé. Santo e amado Deus, muito obrigado pelo Teu amor que nos acompanha. Muito obrigado pela graça, pela misericórdia e a bondade, Deus, que correm atrás dos Teus filhos dia a dia. E obrigado, Deus, porque tudo isso está disponível a cada um pela fé e pela graça que vem do Senhor. Que nesse ano de 2016 possamos depender do Senhor e da Sua bondade, e muito menos da nossa força e do nosso braço, pois sabemos que tudo vem do Senhor. É favor e bênção do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa semana. Seja uma semana de bênção, de vitória, porque Deus ama você. Ele quer o seu bem e caminha ao seu lado. Queremos registrar aqui a presença do nosso irmão Eduardo, a Célia, que vieram lá de Londrina. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Muitas saudades de você, o pequenininho ali é a coisa mais linda. Deus abençoe vocês, obrigado pela presença. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Desejo ela uma semana abençoada. E a gente vai encerrar cantando louvor.
Corta no último patada.